Capítulo 3. Você é um pensamento feliz de Deus Pai. Espera só até seu pai chegar. Minha esposa disse à nossa filha. Ela tentou tudo o que podia, mas nada parecia funcionar. Sarah tinha 16 anos e era uma típica adolescente. Na maior parte do tempo, era fácil lidar com ela, uma verdadeira fonte de alegria para seus pais. Mas também havia aqueles dias em que não importava o que acontecesse, ela ficava agitada com todo mundo. Era um daqueles dias difíceis, conforme costumamos dizer lá em casa. Dias como esses, geralmente, envolvem mau humor, cara feia ou apenas uma atitude negativa de forma geral. Infelizmente, quando Sarah tinha um dia difícil, ela não conseguia guardar isso para si. Todos em volta dela também tinham de ser incluídos. Esse episódio específico foi, particularmente, ruim, porque o dia difícil de Sarah se transformou em uma semana difícil e, para piorar, eu estava viajando. Logo, como já era de se esperar, a atitude de Sarah tornou-se contagiosa, contaminando seus dois irmãos que, por acaso, também eram adolescentes. Minha esposa Trisha era paciente, mas já estava perdendo as estribeiras com 3 adolescentes insatisfeitos dentro de casa e o marido fora da cidade em uma viagem ministerial. Como era de se esperar, ela ligou para o hotel onde eu estava hospedado. Jack, disse Trisha, eu te amo e amo a Sarah. Mas se não se apressar e voltar logo para casa para resolver essa situação, você corre o risco de não ter mais sua filha aqui quando, finalmente, voltar. Quando perguntei o que aconteceu, ela respondeu: estou tão cansada da negatividade e mudanças de comportamento dela que, sinceramente, eu não aguento mais morar na mesma casa que ela. Eu preciso que você volte para casa e dê um corretivo nela. Eu disse a Trisha que não podia interromper a viagem e não queria resolver isso de modo grosseiro pelo telefone. Eu sabia que a minha família precisava da minha presença física, mas isso teria de esperar até eu chegar em casa. Trisha disse as seguintes palavras assustadoras para minha filha: espera só até seu pai chegar. E Sarah sabia que quando eu entrasse em casa, a coisa iria ferver. Apesar de todos os membros da minha família saberem que eu os amava, eles também sabiam do meu histórico de dureza e reprovação. Quando aceitei a Jesus pela primeira vez em 1980, minha vida foi transformada e eu fui liberto das drogas, do álcool e da pornografia, de uma só vez, para nunca mais voltar. Mas eu, facilmente, descambava para as regras e legalismo. Ao me tornar um pastor, extremamente legalista, eu pregava o fogo do inferno e enxofre para minha congregação. Eu falava mais de gente deixando o céu e indo para o inferno do que deixando o inferno e indo para o céu. Eu dava mais valor à obediência que ao relacionamento. De certo modo, eu achava que se conseguia dar as costas ao meu antigo estilo de vida com tanta facilidade, outras pessoas seriam capazes de fazer o mesmo. Eu não tolerava nenhum pecado ou falta de integridade visível, fosse uma existência direta de transgressão, ou simplesmente uma atitude do coração. Eu despejava a culpa, a vergonha e a condenação sobre minha congregação, esposa e filhos. Este era o pai que Sarah esperava encontrar quando eu chegasse em casa. E, meu irmão, ela estava apavorada só de pensar. Mas enquanto eu estava voltando de viagem, o Espírito Santo começou a me preparar para lidar com a situação de forma diferente, não com minha costumeira falta de graça, mas com o amor incondicional do Deus Pai. Tendo isso em meu coração, orei durante todo o caminho para casa. Deus, eu quero muito ser um exemplo do teu amor, e não do ambiente doméstico no qual cresci. Eu quero lidar com isso da mesma forma que tu lidarias, mostrando o teu coração consolador e paternal a Sarah. Quando cheguei em casa já era quase meio-dia e ninguém estava lá além de Sarah. Quando entrei pela porta da frente, ela estava esperando por mim com uma cara de medo, fracasso e tristeza total. Ela sabia que havia exagerado e estava quase se encolhendo na expectativa do meu olhar de desaprovação, depreciativo. Mas, dessa vez, eu não agi conforme esperado. Eu não a repreendi imediatamente. Eu nem sequer lancei aquele olhar de desaprovação paterna. Ao contrário, convidei Sarah para nadar comigo na piscina pública perto de nossa casa. Durante 1 hora nós nadamos, brincamos e rimos, mas o tempo todo Sarah estava alerta, esperando que o clima ficasse tenso. Quando voltamos para casa, o resto da família já havia chegado. A aceitação, risos e brincadeiras fizeram Sarah relaxar e após entrarmos ela se dirigiu ao banheiro para tomar banho.
Quando eu entrei no quarto e comecei a desarrumar minha mala, pude ouvi-la cantar no chuveiro. Eu tenho alegria, 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 alegria em meu coração. Estou tão feliz, tão feliz. Trisha olhou para mim naquele mesmo instante e disse: dá para acreditar na diferença que a presença do Pai faz em uma casa. Quando você falha e sabe que merece a vara da correção, o que a presença do Pai representa para você? Em que você pensa quando ouve as palavras: espera só até seu pai chegar. Você imagina Deus como um grande policial no céu, esperando para atacar caso cometa qualquer infração à lei? Ou ele é seu pai amoroso que traz a alegria de volta ao seu coração? Aquele que você mal pode esperar para ver e que mal pode esperar para ver você. Dei um castigo a Sara mais tarde naquele mesmo dia por sua atitude e pela maneira como tratou sua mãe e seus irmãos. Mas fiz isso com honra, aceitação e amor. Quando a maioria dos cristãos peça, eles se encolhem como Sara, esperando todo o peso da ira de um Deus zangado sobre suas cabeças. A maioria das pessoas, quando falha, imagina o Pai colocando seu dedo em nosso rosto em sinal de desaprovação, em vez de visualizá-lo correndo em nossa direção com os braços bem abertos, disposto a nos dar as boas-vindas de volta à sua presença. Veja LC 15h20. Deus, com certeza, nos disciplina, mas não de uma forma que transmita vergonha, medo ou acusação. Sua motivação por trás do castigo é seu grande e eterno amor por nós. Veja HB 12:6-10. Ele faz isso para nosso bem e progresso, pois quer o melhor para nós. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. 1 João 4h18. Uma religião de medo, sem uma revelação pessoal do amor incondicional de Deus Pai, é muito fácil difundir a ideia de um Deus vingativo, zangado que mal pode esperar para nos lançar no fogo ardente do inferno. Por muitos anos, eu acreditei e preguei com vigor que nós pecadores estamos protegidos da ira de Deus Pai somente pela natureza misericordiosa de Jesus, que pagou por nossos pecados na cruz. Ele intercede por nós, pedindo ao Pai que nos poupe da punição que tanto merecemos. Essa visão quase esquizofrênica da natureza de Deus, de que Jesus nos ama, mas seu Pai severo está sempre furioso conosco, foi inculcada na mentalidade de muitos cristãos. Embora consigam criar um relacionamento profundo e significativo com Jesus, eles ficam frustrados quando isso implica em relacionar-se intimamente com Deus Pai. Se você fosse ao culto na igreja e visse algum conhecido sentado no banco e que está zangado com você, provavelmente você se sentaria do outro lado dos bancos da igreja. Quando há rancor ou discordância, as pessoas envolvidas costumam achar uma forma de se evitarem, às vezes por anos. Mesmo entre casais, marido e mulher podem viver debaixo do mesmo teto, mas se há uma propensão à raiva ou hostilidade no relacionamento, haverá uma enorme distância emocional entre eles apesar de sua proximidade física. É difícil ter intimidade com uma pessoa que permanece com raiva de você. Quando acreditamos que Deus está com raiva de nós, não é fácil aceitarmos o seu amor ou nos aproximarmos dele. Quando pecamos, dizemos a nós mesmos: "Oh, que Deus santo ele é! E que pecador desprezível eu sou!" Nossa imagem de Deus contrasta, diretamente, com a imagem que temos de nós mesmos. Quando nos sentimos envergonhados ou culpados, muitas vezes corremos e nos escondemos como Adão fez no jardim do Éden. Por temermos que a ira de Deus caia sobre nossas cabeças quando pecamos, não conseguimos correr, livremente, para Ele em busca de perdão. Ao contrário, corremos para qualquer direção que pareça segura e possa nos dar consolo. Para algumas pessoas, seus vícios representam um ambiente seguro e familiar, mas correr para esses vícios também pode fazer com que se dirijam, perigosamente, a um círculo de pecado do qual é difícil escapar. Para outras, a obstinação religiosa traz consigo uma falsa sensação de penitência e alívio, assim, oferecendo uma espécie de consolo. Que exemplo você segue após ter deturpado o amor do Pai para outra pessoa ou ter caído em pecado? Você tem medo de ficar diante de Deus e confessar seu pecado com sinceridade? Em vez disso, você tenta esquecer o que fez, talvez afogando sua culpa no álcool ou em algum outro vício. Ou, como eu, se lança em um devaneio religioso, tentando expiar seu pecado e apaziguar um Deus zangado com sua boa obra e disciplinas e tarefas religiosas. Caso siga quaisquer desses círculos mortais, talvez você esteja influenciado por uma religião de medo e intimidação e precisa de um novo Deus para seus antigos problemas.
Você precisa ter uma nova imagem de Deus. A religião tem deturpado a natureza de Deus Pai e a faz referência de algo que ele não é. A ideia de que o Pai é o braço vingativo da Trindade, e Jesus é o Filho compassivo que implora por nosso perdão imerecido é não somente prejudicial ao nosso relacionamento com Deus, mas também está totalmente contrária ao ensinamento de Jesus. Jesus veio para mostrar quem é o Pai e como ele é, e faz isso por meio de suas palavras e ações. Para ter uma visão verdadeira dos sentimentos do Pai em relação aos seus filhos, é melhor se voltar para aquele cujo propósito foi nos mostrar o Pai. Jesus ficou 3 anos no ministério, demonstrando o coração misericordioso do Pai ao perdoar os pecadores, curar os doentes e dar vida aos mortos. Mas mesmo após todo aquele tempo, Filipe, um dos seguidores mais próximos de Jesus, disse algo sem pensar que muitos cristãos ainda hoje diriam: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. João 14:08. A resposta de Jesus foi muito impressionante. Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai, e como então tu dizes: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as obras. João 14:9-10. Jesus é a imagem do Deus invisível e a representação exata da natureza de Deus. Veja CL 1h15. HB 1h04. A natureza do Pai é a mesma de Jesus. Ele é amor. E porque Deus é amor, tudo o que ele faz é por amor a nós. Não temos de fingir ou levar uma vida de perfeição para ganhar sua aprovação. Mesmo quando pecamos, o Pai ainda nos ama, e ele anseia ser aquele para quem corremos em busca de consolo e perdão. Deus é amor e seu perfeito amor expulsa o medo. Vejam João 4:18. Tudo o que Jesus fez na terra, incluindo sua morte em sacrifício na cruz, nos mostra o coração do Pai, um coração de amor e misericórdia, não de ira e condenação. Quando temos um entendimento exato da natureza do nosso Pai Celestial, não sentimos um medo doentio dele. Não temos que nos desdobrar para merecer seu amor. A religião do medo não tem lugar em nós. E mesmo quando pecamos, ainda conseguimos correr para o colo de Deus Pai e buscar seu amor e perdão. Estar à vontade com Deus. Em minha casa, temos uma porta principal giratória. Pessoas de todo o mundo e até mesmo de dentro da cidade sempre nos visitam. Deus nos abençoou com uma casa grande e confortável que tem espaço para vários hóspedes dormirem, então, frequentemente, hospedamos missionários e pastores visitantes de fora da cidade. E com 3 filhos adolescentes, nossa casa tornou-se o ponto de encontro de muitos jovens da cidade. Raramente, há um momento de tédio com tanta coisa acontecendo. Minha esposa e filhos adoram esse esquema, e mal podem esperar os amigos chegarem. Eu mal posso esperar os amigos chegarem, mas também mal posso esperar que eles se retirem. Quando tem visita em casa, eu nem sempre posso fazer o que quero. Eu não posso, simplesmente, chegar em casa e relaxar. Tenho de me comportar da melhor forma possível. Um bom exemplo disso envolve meus hábitos alimentares. Em 1990, tornei-me vegetariano por motivos médicos. Pelo fato de não comer as carnes mais tradicionais, tenho de achar fontes alternativas de proteína para me alimentar e uma boa fonte é o feijão. Eu sempre cozinho uma panela de sopa de feijão que chamamos de sopa falante. Eu a deixo cozinhar em fogo brando por horas e depois comemos por vários dias. Mas esse regime nutricional tem seus efeitos colaterais. Os feijões podem realmente ser uma comida falante e meus filhos adoram entrar em guerra com esses efeitos colaterais. Então, quando temos visitas em casa e minha esposa me vê tirar a panela do armário para fazer a sopa falante, ela pergunta imediatamente: Você vai cozinhar isso agora? A não ser que eu conheça uma visita muito bem e me sinta à vontade o suficiente perto dela para relaxar e ser eu mesmo, eu não me sentirei à vontade em minha própria casa, todo o tempo que ela estiver lá. Muitos cristãos se sentem assim diante de Deus. Isaías 66:1 nos diz que Deus quer que edifiquemos um lugar para Ele morar, um lugar onde Ele possa descansar e ficar conosco e onde possamos descansar e ficar com Ele. Mas, por termos tantas ideias erradas sobre nosso Pai Celestial, muitas vezes, não nos sentimos realmente à vontade em Sua presença, se nossa casa não cheira bem. Com muita frequência,
Cristãos bem-intencionados pedem a visita de Deus, mas o que Ele realmente quer é habitar em nós. Ele não quer entrar em nossas vidas como um hóspede para presenciar o nosso melhor comportamento até que Ele se retire. Ele quer ser aquele com o qual podemos compartilhar uma panela de sopa falante. Mas se você imagina o pai apontando o dedo em reprovação toda vez que as coisas não cheiram bem em sua casa, nunca se sentirá à vontade em sua presença. Você estará tão ocupado se esforçando para agradá-lo que não conseguirá relaxar o bastante para sentar-se e desfrutar do relacionamento com ele. Marta cometeu o mesmo erro, passando todo o tempo tratando Jesus como um hóspede, quando o que ele, realmente, queria que ela fizesse era relaxar, simplesmente, estar com ele. A irmã dela, Maria, entendeu isso e valorizou o relacionamento e, por isso, Jesus disse a respeito dela: Maria escolheu a melhor parte. LC 10h42, paráfrase do autor. Eu conheci o Pai tanto como hóspede quanto como verdadeiro membro da minha família, com quem eu tenho comunhão íntima. Durante 7 anos, eu passei no mínimo 3 horas por dia em oração e na palavra, mas nunca, realmente, soube quem Deus era. Eu tentei me comportar da melhor forma possível, esperando conseguir sua aprovação. Agora eu tenho a verdadeira intimidade com meu Pai Celestial porque entendo que meu relacionamento com Ele não se baseia no que eu faço, mas no que Jesus fez por mim. Jesus foi o homem que foi por causa do Pai que teve. E eu sou a pessoa que sou por causa da imagem do Deus Pai que tenho. Veja Jó 5h19 e 8h38. Muitas vezes, o resultado da concepção errônea e comum da natureza intolerante de nosso Pai é o nosso esforço excessivo em agradá-lo. Quando este resultado finalmente fracassa, sentimos vergonha e nos afastamos do amor de Deus. Não podemos nos aproximar de um Deus zangado de quem temos medo, e quando sentimos que devemos nos esforçar para obter sua aprovação, começamos a competir com outros cristãos em volta. Muitos ministérios são construídos, países evangelizados e almas ganhas para o reino de Deus por causa de cristãos que tentam se sobrepujar para ter a aprovação de Deus, impressionar outras pessoas ou se sentirem melhores consigo mesmos. Na falta de um verdadeiro entendimento da natureza e caráter de Deus, eles passam a vida se esforçando de maneira agressiva por aquele senso ilusório de amor e aceitação, quando o tempo todo, o Pai está estendendo-lhes a mão eles, almejando a intimidade e comunhão que Jesus já proporcionou. O pensamento feliz de Deus Pai. Há alguns anos, o filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho foi lançado, e abordava a vida adulta de Peter Pan. Aos poucos, ele perdeu sua ingenuidade e inocência até que finalmente chegou a um ponto em que se esqueceu, completamente, que era o Peter Pan. Quando o perverso Capitão Gancho voltou, sequestrou seus filhos e os levou para a Terra do Nunca, Sininho teve de vir ao auxílio de Peter Pan para lembrá-lo de quem ele era. Para conseguir voar e, consequentemente, resgatar sua família das garras do Capitão Gancho, Peter Pan teve de se lembrar de seu pensamento feliz. Quando minha filha Sarah comemorou seu 16º aniversário, eu por acaso estava viajando e, por isso, estava arrependido por não estar presente naquele momento importante, mas, de certa forma, foi bom para mim. Sarah nunca havia dirigido antes, mas ela estava à beira do grande rito de passagem pelo qual todos os adolescentes esperam ansiosos, a conquista para aprender a dirigir. E devido à minha ausência, a responsabilidade pela primeira aula de direção de Sarah recaiu sobre minha esposa. Assim como em muitas cidades pequenas, há uma rua em nosso bairro que é conhecida por ser perigosa. Ela tem uma curva acentuada, semelhante a um grampo de cabelo, com uma vala alagadiça em ambos os lados da estrada. Para piorar, ela fica perto de uma escola de ensino médio. Nessa época, quando os alunos eram dispensados todos os dias, os adolescentes saíam voando baixo pela rua, virando a curva em total velocidade. Claro que minha filha escolheu esse local para sua primeira aula de direção. E, com certeza, quando ela estava se aproximando daquela curva, em forma de grampo de cabelo, outro motorista adolescente veio estrada abaixo bem na direção dela. Minha esposa começou a orientar energicamente Sarah sobre o que fazer nesta situação. Você não está vendo o que está para acontecer? Cuidado com aquela vala. Sarah respondeu. Você pode ficar quieta para eu conseguir me lembrar do meu pensamento feliz. Apesar de minha filha estar a menos de 10 minutos atrás do volante, ela foi, milagrosamente,
capaz de evitar as valas em ambos os lados da estrada, manobrar o carro na curva e entrar no estacionamento da igreja próxima. É isso. Essa aula de direção acabou. Nós teremos de esperar seu pai voltar para casa até sua próxima aula. Minha esposa exclamou aliviada. Em seguida, ela perguntou: a propósito, Sarah, qual foi seu pensamento feliz? Sarah respondeu: meu pai. Meu pai não ficaria chateado comigo. Quando você se vê em uma situação perigosa e o medo da vergonha invade seu coração, quais são os pensamentos que lhe dão mais consolo e paz? Quando você sente o medo de falhar ou o medo da rejeição, seus pensamentos felizes se voltam para o seu Pai Celestial, que não se ira com você e que irá cobri-lo com seu amor. Ou, talvez, quando você cai, seu pensamento imediato é: oh, que Deus Santo Ele é! E que pecador desprezível eu sou! Deus não somente quer ser seu pensamento feliz nesses momentos de aflição, medo e falha, mas Ele também quer que entendamos que somos seu pensamento feliz. Jeremias 29, 11 diz isso com muita clareza. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O alicerce para a intimidade com Deus é a compreensão de que somos seu pensamento feliz e nada que falamos ou agimos o fazem mudar de ideia sobre nós. Não há nada que possa ser feito para obrigar Deus a amar você além do que Ele ama no momento. Não há nada que possa ser feito para obrigar Deus a amar você menos do que Ele ama no momento. O amor incondicional nunca se baseia no mérito daquele que o recebe, mas sim na natureza amorosa daquele que o dá. Eu sou o pensamento feliz do Pai. As Escrituras abaixo demonstram como, em Cristo, você é o pensamento feliz do Deus Pai. Elas revelam sua verdadeira característica de amor e perdão. Enquanto medita sobre esses versos, permita que o Espírito Santo comece a transformar a imagem que tem do Pai naquela de um Pai amoroso que deseja cuidar de você. Você pode até querer copiar estes versículos e colá-los em um espelho. Ou ainda melhor, memorize-os. Meu Pai me ama com amor eterno. Eu nunca deixei de ser amado por Ele. Sim, eu te amei com um amor eterno. Portanto, com ternura te atrai. Junior 31:3. Meu Pai me ama tanto que Ele deu seu único filho para morrer por mim para que eu pudesse conhecer seu amor. Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Job 3:16. Meu Pai me ama tanto que Ele quer expressar seu amor e afeição por mim. Porque o Pai mesmo vos ama, porque vós me amastes, e crestes que eu vim de Deus. Job 16:27. Nada pode me separar, nem mesmo minhas falhas, do amor de Deus por mim. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Room 8:38-39. Meu Pai me ama tanto quanto Ele ama seu Filho, Jesus. Eu oro para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste, assim como me amaste. Job 17:23. Mesmo quando eu peco, o Pai me ama e me pede para sentar ao seu lado. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. F2 4:6. Meu Pai quer que eu transborde seu amor. Eu oro para que possa conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E F3:19. Mesmo quando estou ferido, meu Pai me vê com beleza e se agrada comigo. O Senhor tem prazer em seu povo. Ele embelezará os mansos com a salvação. SL 149:4. Os pensamentos do meu Pai em relação a mim são sempre bons e cheios de esperança por mim. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Junior 29:11. Eu sou belo e encantador aos seus olhos. Isques Formosa, meu amor. Isques Formosa. Tu tens os alhas das pombas.
Eis que és formoso, amado meu, e também agradável. O nosso leito é verde. CT 1:15-16. Meu amor por ele o enche de regozijo e alegria. Que belo é o teu amor, minha irmã, minha esposa. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho. CT 4:10. Meu pai se agrada tanto de ter a mim como seu filho que ele nunca me deixará. Ele quer atender a todas as minhas necessidades. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu. LC 15:31. Meu pai gosta tanto de estar comigo que ele faz sua casa comigo. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu pai o amará, e iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Job 14:23. Eu levo a luz do amor do meu pai a toda a terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. MT 5:13-14. Eu sou testemunha do amor de Deus ao mundo. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. A 1:8. Eu sou ministro do amor restaurador de Deus. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Cor 5:18. Eu sou o embaixador do amor de Deus pelo mundo. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplica-se por nós. Nós oramos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Cor 5:20. Eu posso todas as coisas no amor de Deus. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. FP 4:13. Jesus não tem vergonha de mim, porque tanto o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. HB 2:11. Deus não tem vergonha de ser meu Pai. Por isso também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. HB 11:16. O Pai perdoa minha maldade e não se lembra mais do meu pecado. E eles não ensinarão mais cada homem a seu próximo e cada homem a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor. Porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois eu perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais do seu pecado. Júnior 31:34. Deus coloca todos os meus pecados sob seus pés e atira-os nas profundezas do mar. Tornará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. MQ 7:19. Deus me redimiu e perdoou todos os meus pecados. Ele nos livrou do poder das trevas, e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. CL 1:13-14. Deus me perdoa e purifica de todos os meus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 Joe 1:9. Eu sou chamado de filho do Deus Pai, mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus. João 1:12. Eu sou chamado de amigo de Jesus. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Job 15:15. Deus me vê como se eu nunca tivesse pecado. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. RM 5:1. Eu pertenço ao meu Pai amoroso, não ao mundo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. 1 Cor 6:19-20. Eu fui adotado e colocado na presença de meu Pai, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. F 1:05. No amor de Deus me sinto completo. E estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. CL 2:10. No amor de Deus sou livre da condenação para sempre. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque é lei do Espírito de vida,
em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Room 8:1-2. Meu Pai está sempre comigo, nunca contra mim. O que diremos, então, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Room 8:31. As tribulações não me separam do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Room 8:35. No amor de Deus eu estou escondido do pecado, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. CL 3:3. Eu estou cheio do poder, amor e equilíbrio de Deus. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, e de amor, e de uma mente sã. 2TM 1:7. No amor de Deus eu encontro graça e misericórdia. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. HB 4:16. O amor perfeito do Pai para eu desalojar meus medos. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. 1 Joe 4:18. O maligno não tem direito de me tocar enquanto estou nos braços de meu Pai. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peça, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 Joe 5:18. Meu Pai quer me abraçar e consolar quando estou com medo. Porque assim diz o Senhor: eis que eu irei estender sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um córrego a fluir. Então, vós haveis de mamar. Vós sereis carregados nos braços e sobre os joelhos dela sereis embalados alegremente. Como aquele cuja mãe consola, assim eu vos consolarei. E vós sereis consolados em Jerusalém. 66:12-13. O Pai não enviou seu Filho para morrer por mim para que eu pudesse ser condenado por ele. Quando eu creio nele, não sou julgado. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Joe 3:17-18. Meu Pai não me condena, porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Jó 5:22. Jesus veio para me salvar do pecado, não para me julgar e condenar por ele. E se algum homem ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Joe 12:47. A igreja poderia ser transformada de forma poderosa se o povo de Deus voltasse seus pensamentos às verdades desses versículos tão simples. Espero que você medite neles até estar convencido de que o amor do Pai por você é mais profundo do que poderia um dia imaginar. O coração do Pai. Alguns anos atrás, eu estava visitando meu pai na Flórida e passamos algum tempo no curso de golfe. Eu estava lutando com meu impulso quando, finalmente, meu pai me deu um de seus tacos e disse: experimente esse. Veja como você bate bem com esse aqui. Quando usei aquele taco, arremessei a bola mais forte e mais longe como jamais havia feito antes. Eu entendi o porquê quando me dei conta de que o taco havia custado $350. Mas quando meu pai viu como o taco havia funcionado bem comigo, ele disse sem qualquer hesitação: fique com ele, filho. É seu. Estava no coração do meu pai abençoar o seu filho. Anos depois, levei meu filho, Mika, para o curso de golfe para jogar com meu novo conjunto de tacos. Meu filho tinha 19 anos e estava em uma fase difícil e rebelde da vida. Aquele dia em particular ele estava jogando muito mal. E, apesar de seu sonho ser tornar-se um jogador de golfe profissional, naquele dia ele estava indo mal. Frustrado e furioso, ele começou a reclamar. Você está com esses novos tacos Ping. É por isso que está ganhando. Sua atitude ficou cada vez pior, até que por fim eu saí do carrinho de golfe e troquei a minha bolsa de golfe com a dele. Filho, estou te dando os meus tacos, eu disse a ele. São seus agora. Faça o seu melhor com eles, é só o que eu te peço. Apesar de ele ter tido uma atitude deprimente, e não ter feito nada para merecer a minha generosidade, eu lhe dei meu novo conjunto de tacos de golfe novinho, que valia quase $1000.
Fiz isso porque está no coração do Pai abençoar seus filhos. Eu queria que meu filho fosse abençoado, tivesse mais e melhores coisas do que eu, apesar de sua atitude. Essa também é a natureza do Deus Pai. Ele envia chuva aos justos e aos injustos. Ele abençoa os que merecem e os que não merecem, simplesmente porque faz parte da sua natureza amar. Apesar de ele disciplinar seus filhos, o Pai não os julga ou condena. Veja João 5:22 e 24. Deus é amor e tudo o que ele faz é feito em amor. Veja Jó 4:16. Deus é luz e nele não há treva alguma. Vejam Jó 1:05. Os pensamentos amorosos do Pai em relação a nós são mais do que os grãos de areia. Ele nos considera seus filhos preciosos. Veja SL 1:3-9, 17-18. O amor não guarda rancor. Veja 1 13:05. Se Deus é amor, conforme 1 João 4:16 nos diz, e a carta de 1 Coríntios 13 trata do tipo de amor de Deus, vamos ler os versículos abaixo, paráfrase do autor, substituindo o amor por Pai. O Pai é paciente, o Pai é bondoso e não tem inveja. O Pai não se vangloria e não é arrogante, não age de forma imprópria. Ele não procura seus interesses, não é provocante, não leva em consideração uma ofensa sofrida, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Cor 13, 4-7. Quando você acreditar que é de verdade o pensamento feliz de Deus Pai, você será capaz de buscá-lo, livremente, quando pecar, ou viver momentos de adversidade. Ele se tornará o seu pensamento feliz, porque você encontrou, em primeira mão, o seu amor perfeito e acolhimento, e seu amor incondicional substitui nosso medo da intimidade. Algumas pessoas acreditam que essa forma de pensar dá às outras permissão para pecar. Eu não acho que alguém precise de permissão. É a lei que desperta as paixões pecaminosas das pessoas. Veja RM 7:05. Há pessoas que dizem: mas e a ira de Deus no Antigo Testamento? O amor é veemente e no Antigo Testamento vimos um pai amoroso protegendo seus filhos daqueles que procuravam desonrá-los, corrompê-los e feri-los. Outras pessoas dizem que essa teologia torna Deus comum demais e diminui o respeito e temor das pessoas por ele. Posso lhe perguntar: qual pai você respeitaria mais? Um pai zangado ou um amoroso e indulgente? Com qual Deus sua família quer se parecer mais? A qual Deus os pecadores seriam mais atraídos? Com qual Deus Jesus iria querer que você passasse a eternidade? Se você não achou a perfeita paz e descanso no amor incondicional do Deus Pai, então, talvez, você tenha uma falsa imagem de quem Ele é e de como é o céu. Deus Pai, venho a Ti hoje e te peço, humildemente, para me perdoar por te julgar de maneira errada e permitir que deturpações de quem Tu és afetem as minhas percepções acerca de Ti. Tenho permitido que a religião, que se baseia no desempenho e no medo, deturpe meus pensamentos em relação a Ti. Eu procurei agradar-te e ganhar a Tua aceitação através das minhas boas obras. Achei que Tu estivesses com raiva de mim e decepcionado comigo, porque eu não era bom o suficiente para merecer o Teu amor. Meu foco tem sido a religião e o meu desempenho em vez do meu relacionamento contigo. Por favor, ajuda-me a ter um novo entendimento do Teu amor incondicional por mim. Levo à cruz, agora, todos aqueles que deturparam a Tua natureza de Pai amoroso. Escolho perdoar a todos que me deram uma falsa impressão de quem Tu és. Entendo que Tu não estás com raiva de mim, mas sim anseias pela comunhão profunda comigo porque muito me amas. Ajuda-me a entender isso, plenamente, e compartilhar essa verdade com todos que encontrar. Em nome de Jesus, amém. 1. Como você foi disciplinado pelo seu pai quando era criança? De quais formas isso afetou a imagem do seu Pai Celestial? 2. Pense nas pessoas que você convida para ir à sua casa. Existem algumas com as quais se sente mais à vontade. O que essas pessoas fazem para você ficar à vontade? Você se sente em casa com Deus quando fica algum tempo com Ele? Ou fica na defensiva, com medo de relaxar e ser você mesmo? O que o faria se sentir mais à vontade na presença do Pai? 3. Alguns cristãos têm medo de se aproximar de Deus após caírem em pecado e precisarem do seu perdão. Eles até se voltam para a atividade religiosa a fim de tentar apaziguar a ira de Deus ou evitar cometer outros pecados para suprimir seus sentimentos de culpa. Após cair em pecado, qual o seu típico comportamento? 4. Quando está em perigo ou sofrendo,
Você tem um pensamento feliz que lhe traz consolo. Caso afirmativo. Qual é? 5. Quais ideias erradas você já teve sobre os pensamentos do Pai em relação a você? Como o entendimento de que você é o pensamento feliz do Pai mudou essas ideias erradas?